Hey, você aí do outro lado. No vídeo de hoje, 5 coisas que transformaram a minha vida de uma vez por todas, me ajudaram a lidar com ansiedade e me organizar um pouquinho nesse mundo caótico. As 5 coisas que a gente vai abordar aqui que me ajudaram a melhorar muito a minha vida estão aqui nessa mesa e a bicicleta que está aqui embaixo da mesa também. A bicicleta é para representar o exercício físico, que é uma das coisas, a primeira coisa que a gente vai abordar. Os livros, a literatura, até porque esse canal é sobre literatura, então a gente vai falar sobre leitura, principalmente leitura imersiva, quadrinhos, que é uma questão mais terapêutica. Eu vou falar para vocês com detalhes por que os quadrinhos me ajudaram muito. Videogame, por isso que a gente tem aqui o Nintendo 3DS, que é a minha última aquisição aqui da Nintendo, maravilhoso. É um videogame antigo, né, que já está quase entrando no retrô, mas é maravilhoso. E cadernos, né, e a máquina de escrever para representar a escrita diária, né? O diário, o journaling, que ficou muito famoso em algum momento e agora as pessoas estão falando um pouco menos dele, mas eu acho que a gente tinha que falar muito ainda sobre journaling porque é algo transformador e foi algo que transformou a minha vida. Tem um vídeo aqui, vou deixar aqui em cima, se você quiser ver um pouquinho, eu falando um pouquinho sobre a questão do journaling, como ele transformou a minha vida. Eu vou falar com detalhe aqui nesse vídeo, mas esse outro vídeo aqui eu abordo técnicas que eu uso que podem te ajudar também. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o exercício físico. Por que o exercício físico é transformador? Aqui não é um vídeo de um expert, ou de um cientista, de um personal trainer, neurologista, nada disso. Eu estou querendo trazer essas coisas para vocês que me ajudaram na prática. Foram coisas que a partir de pesquisas e até de artigos científicos que eu li, de como ajudar a lidar com ansiedade ou momentos tensos, né, na nossa vida, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, como lidar com essas coisas, como a gente conseguir seguir em frente. E aí, algumas dessas coisas funcionaram muito bem para mim, eu quero trazer elas para vocês. Se vocês querem um expert, aí no YouTube tem um monte de gente com mais gabarito, né, que estudou isso a fundo, né, que é o propósito de pesquisa da vida da pessoa. Aí vocês vão ver esses vídeos se você quer um aprofundamento científico. Aqui eu vou trazer a minha experiência na prática, por que funcionou, e eu espero que possa te ajudar também, que o YouTube é isso, né? A gente compartilha coisas que nos ajudaram e a gente espera que a pessoa do outro lado possa ser ajudada também. É um dos focos desse canal, é tentar te ajudar de alguma maneira. Então vou trazer a minha experiência prática do mundo real. O exercício físico, eu acho que esse é meio óbvio, né? Porque tem vários neurocientistas, neuropsicólogos, psicólogos mesmos também, personal trainers, né, pessoas que trabalham com academia, com exercício físico, atletas, advogam muito a favor do exercício físico. E outra área profissional também que advoga muito a favor do exercício físico são os filósofos, né, a filosofia. Por isso que eu comecei com meditações em cima da bicicleta, porque os filósofos, né, principalmente os estoicos, falam muito sobre a questão do exercício físico ser essencial para uma mente sã, né, um corpo saudável e uma mente sã. Não adianta nada a gente estudar muito, né? Imagino que muitas pessoas que assistem esses vídeos aqui no canal são intelectuais, gostam muito de ler, gostam muito de estudar, e aí tá com a mente afiadíssima, porque lê muito, estuda muito, né? Às vezes são pesquisadores, são pessoas que estão realmente diariamente adquirindo conhecimento. E tá com a mente afiadíssima. Mas esquece do corpo. Às vezes está acima do peso ideal, às vezes está com a diabetes, qualquer outra coisa que possa prejudicar o seu corpo, né? Que não deixe-o saudável, né? Tirando coisas que vão ser, que você nasceu com elas, né? Tem coisas que às vezes a gente adquire e a gente pode tentar melhorar essa situação. E o exercício físico vem para isso, né? Porque a gente precisa ter um corpo saudável para a mente funcionar. Não adianta você ter uma mente fodona, uma mente fantástica, que funciona muito bem, mas o seu corpo não tá. E aí você vai começar a perder energia, porque a questão do exercício físico, além de manter um corpo saudável, né, é também para você ter energia para fazer essas outras coisas. O exercício físico ajuda muito. E aí vocês podem ver por aí na internet, vai ter um monte de artigo realmente científico que vai dar suporte a essa questão do exercício físico ser essencial para quem faz trabalhos intelectuais, né? Trabalho sentado na cadeira. Eu, que sou escritor e compositor, meu trabalho é ficar sentado trabalhando. Por isso que eu tenho essa mesinha alta aqui, que foi, na verdade, um presente do meu colega, do meu grande amigo Lucas e Camila, que eles deram essa mesa maravilhosa, né? A bicicletinha também foi outro presente. E aí juntei as duas coisas aqui para eu poder trabalhar e
não ficar só sentadão. Então faço um pouquinho de bicicleta, que é algo que eu gosto muito. Às vezes quando eu estou estudando japonês eu gosto de estar em cima da bicicleta, e a bicicleta, não só a bicicleta, mas o exercício físico em si me ajudou muito a lidar com ansiedade. Momentos de ansiedade, quando eu faço exercício físico, acaba apaziguando. Tem a questão hormonal, né? Também a recompensa aí dos hormônios quando se faz um exercício físico e tal, dopamina, etc. Isso me ajuda muito. Até porque é um momento também que, se eu não for estudar nem nada, é um momento que eu posso usar para reflexão, né? Tô ali na bicicleta e começo a pensar. Então é algo que os filósofos também defendem muito, os estoicos, principalmente a questão do corpo estar saudável, fisicamente saudável. Então é essencial fazer exercício físico, qualquer exercício físico que te agrade. No meu caso, eu gosto muito de fazer caminhada, né? Fazer caminhadas longas mesmo, 5, 10, 12 quilômetros, depende do tempo que eu tenho no final de semana, então vou fazer uma caminhada mais longa. Eu faço diariamente com os cachorros 4 quilômetros, que não é muito, mas é todo dia, é uma frequência diária, e de vez em quando no final de semana a gente faz 12, 15 quilômetros. Também gosto muito de bicicleta, andar de bicicleta é uma coisa que eu gosto muito, e por isso que essa bicicleta que eu tava aqui, acho que é ergométrica que chama, né? Ela tem sido essencial para mim nessa questão de lidar com a ansiedade. Por quê? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade, o ansioso tem muita dificuldade de sentar e começar a fazer alguma coisa, né? Não é nem a questão às vezes do processo, às vezes você consegue sentar e se concentrar, né? Quando você começa, você concentra e consegue ficar ali 1 hora, 2 horas bem concentrado. Mas tem a dificuldade, né, de começar, né? A procrastinação. E essa questão da bicicleta me ajudou muito, porque eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de fazer exercício físico. Então, tá, vou pegar a bicicleta, começo a estudar e de repente já estou focado, saio da bicicleta e consigo focar. Então ela me ajuda muito a pegar no tranco. Mas tem a questão também que é muito fácil, né? Muitas vezes tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu estava violão, com um professor, que era, ele falava, cara, deixa o violão sempre fora do case. Porque a gente tem uma dificuldade, seja fazer exercício ou começar os nossos projetos, etc., de começar. E se você tem qualquer coisa, qualquer pequeno, pode ser um pequeno obstáculo, você já desiste e vai fazer outra coisa. Se o violão está no case, você vai gastar, sei lá, 30 segundos para abrir o case e tirar o violão, isso pode te travar e aí você não vai praticar o instrumento. No meu caso eu tinha que praticar, que era um bacharel em violão. Então, uma dica do professor foi essa, cara, deixa o violão fora, porque muita gente tem um preciosismo, né? Não, tem que deixar o violão guardado, não pode, senão vai estragar. Ele, cara, deixa fora, você tem que praticar e não ficar deixando o violão imaculado ali. Então, meu violão sempre fica fora. E isso me ajuda muito eu tenho horário de treinar, o violão tá aqui, pá, peguei, tá do lado da minha cadeira. Então, coisas que você tem dificuldade para fazer, é legal que elas estejam sempre práticas. Então, a bicicletinha tá aqui, é uma praticidade para eu fazer meus exercícios diários além da caminhada que eu tenho que fazer, que são exercícios funcionais, etc. A bicicleta é parte disso. Então, a bicicleta me ajudou muito. Então, o que eu quero dizer aqui é, o exercício físico, ele é fundamental para que você possa realizar outras atividades, porque você precisa manter o seu corpo saudável para a sua mente funcionar muito bem. Isso para mim é essencial. Eu aprendi isso desde cedo com meu pai, que é uma pessoa que faz muito exercício físico até hoje, depois de 60 anos está fazendo muito exercício ainda, e também com a filosofia que me ensinou muito o valor do exercício físico para alguém intelectual, que muitas vezes o intelectual, a pessoa que estuda, o acadêmico, né, pessoa que vai fazer mestrado, doutorado e etc. para a área científica, fica muito preso na questão de eu tenho que estudar, eu tenho que ser o melhor nessa parte teórica ou prática, que seja do seu um laboratório, ou no meu caso pesquisa de música, né, etc., artística também, você fica muito focado naquele objeto, mas esquece de praticar algo para o seu corpo, né? Fazer um exercício físico, só fica sentado lendo o dia inteiro e esquece do resto. Então, o exercício físico é algo fundamental para manter a sua mente sã. Eu já falei muito disso aqui, sair para fazer uma caminhada, quando você está travado num projeto, é muito necessário, porque é o momento que você tem para pensar em soluções para dar uma arejada do projeto. Vários escritores, os artistas fazem isso, e até engenheiros também. Você está com um problema que você não sabe resolver, vai dar uma caminhada. Quem sabe, arejando o cérebro, vem uma solução para você. Então, o exercício físico, na minha opinião, é fundamental para quem quer realizar uma outra atividade, né, mais intelectual, que é sentadinho o dia inteiro, para manter esse corpo saudável, né, para você conseguir produzir bem. A segunda coisa que eu quero mencionar aqui no vídeo são os quadrinhos. Antes de a gente ir para a literatura,
literatura de livros, né? Quadrinhos também são literatura, tem toda uma discussão aí, mas eu vou separar, porque tem objetivos diferentes, o livro e os quadrinhos, pelo menos na minha prática. Os quadrinhos me ajudaram muito de uma forma terapêutica. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava terminando o meu curso de graduação no violão, eu estava já com o mestrado para começar. Nos Estados Unidos. Eu estava lutando por uma bolsa, eu ganhei essa bolsa, e aí eu tinha que terminar o meu curso naquele semestre para ir para outro semestre para os Estados Unidos. Tinha a Michelle, que na época a gente só era namorados, a gente precisava se casar também para ela poder ir comigo. Então foi um momento de loucura. Eu tinha que apresentar o meu recital de formatura, que era o meu TCC, né, da formação de curso, terminar o curso e aprontar toda essa viagem, que foi uma loucura. Tirar visto, que a gente tirou em menos de um mês. Fazer passaporte, que eu não tinha passaporte, foi uma loucura. Na verdade eu tinha, só que eu tinha que renovar meu passaporte, que eu já tinha ido para a Suécia antes. Então foi uma loucura esse momento. E aí uma das coisas que me ajudou muito a passar por esse semestre turbulento e conseguir terminar tudo e conseguir a bolsa, fazer o visto, tudo certinho, a gente conseguir ir para os Estados Unidos na data certa e começar o mestrado, etc. E conseguir a bolsa, né? Foram os quadrinhos. Na UNB, a biblioteca da UNB, ela tem uma seção de quadrinhos. Não sei se ainda tem, na minha época tinha. E essa seção de quadrinhos foi fundamental. Quadrinho é muito caro no Brasil, né? Principalmente graphic novel, que é o que eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler mensal. E lá tinha muita coisa. Foi lá que eu li Monstro do Pântano, do Alan Moore, que é fantástico. Li Sandman lá também. Li Watchmen e vários outros clássicos dos quadrinhos eu li ali. Li lá não, né? Eu pegava emprestado e levava para casa. Essas aqui são coisas recentes. Na época, estudante, né, sem dinheiro nenhum, então não tinha muita condição de ficar comprando quadrinho, porque quadrinho sempre foi um artigo bem caro no Brasil. Então os quadrinhos me ajudaram muito no sentido de terapêutico, porque eu descobri depois qual o sentido disso. A gente tem vários tipos de meditação, eu não sabia disso. Achei que meditação era senta ali, né, posição de lótus, sei lá, fecha o olho e vai meditar. Vai esvaziar a mente, às vezes com um guia ou não. Mas eu descobri depois, com psicólogos, que há meditações também de outras formas. Meditação tátil. Tem gente que gosta de sentir algo fofinho, alguma coisa que dá conforto, e isso pode ser um momento meditativo da pessoa. ACMR também, né, sons. As pessoas têm aqueles vídeos com sons variados que acalmam, passar o som da folha, né, passando, o som da natureza, etc. Isso também serve para meditação. Eu não fazia ideia. E o que eu fazia nessa época? Eu não sabia que era meditação, mas que funcionou para mim, eu descobri por acaso, só porque eu gosto muito de ler quadrinhos. Tinha uma biblioteca com quadrinho, estava lendo e isso me ajudou muito a superar esse momento que eu estava tenso. O que eu fazia além de ler o quadrinho? Muitas vezes eu pegava e só folheava o quadrinho. Aqui a gente está com a adaptação dos 2 primeiros livros do Discworld, do Terry Pratchett, A Cor da Magia e A Luz Fantástica. E aí eu ficava só folheando mesmo, vendo as imagens, né? Tem a questão tátil de encostar no quadrinho, tinha uma questão do cheiro dos quadrinhos, né? O cheiro do papel, acho que muita gente tem isso, né? Com livro também. Então eu folheava, já tinha lido a história, então recapitulava a história a partir dos desenhos, sempre gostei muito de ilustração, então ficar olhando os detalhes de cada ilustração me ajudava muito. Então os quadrinhos foram muito essenciais para mim nessa questão meditativa, que na época eu não fazia ideia que podia ser isso, mas realmente foi algo terapêutico. Então eu tinha até na minha rotina, eu estudava 50 minutos, estava me preparando para o recital de formatura de violão clássico, 50 minutos de prática, aí eu ia ler 10 minutos do Monstro do Pântano do Alan Moore. 50 minutos preparando uma disciplina que era parecida com o TCC. 10 minutos de quadrinho. Então eu fiz isso muito mesmo. Então os quadrinhos fizeram, assim, talvez foi o momento que eu mais li quadrinho na vida, porque realmente estava tenso, muita coisa, pegava um quadrinho, acalmava, continuava. Então os quadrinhos para mim, por isso que eu falei que eu separo dos livros, porque eles tiveram essa parte terapêutica de só folhear um quadrinho me acalmava nesse período, e até hoje, né, sou fã de quadrinho, então leio muito quadrinho até hoje, e é algo que faz parte da minha rotina, ler um quadrinho, pelo menos uma graphic novel por mês. Terminei essa aqui, e agora eu comecei os livros da magia. Para quem não sabe, o vídeo aqui vai fugir do assunto, mas é rapidinho. Pra quem não conhece os livros da magia tem uma minissérie do New Gamer de 4 histórias, só que aí depois
a Vertigo decidiu fazer uma série mensal, escrita por outro autor, que é o Cat Howard. Então é muito legal, uma série muito legal dos livros da magia. Comecei a ler agora, fantástico, né? Então os quadrinhos estão aí sempre presentes. Talvez se você está num momento muito tenso aí da sua vida, com muita coisa para fazer, experimenta pegar um quadrinho, folhear, ler uma história que te agrada. Vai no Monstro do Pântano, do Alan Moore. Fantástico. Bem filosófico também. Não é quadrinho porrada, tiro, como que é? Tiro, porrada e bomba. É um quadrinho reflexivo, muito legal. Tem Surfista Prateado também, que é muito bom. Ou Watchmen, ou Sandman. Tem várias coisas boas por aí. Outra coisa que eu quero mencionar, né, a gente falou a segunda coisa, que são os quadrinhos. A terceira, eu vou pôr aqui meio que junto, que são os livros e os videogames. Eles estão aqui dentro de uma categoria que me ajudaram a concluir projetos, concluir algo. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade em concluir alguma coisa. Você tem dificuldade em terminar um livro que você começa a ler, terminar uma série, por mais que você está adorando, não termina. Vem outra série, você larga e vai ver outra coisa. Filmes, projetos na sua carreira que você nunca consegue concluir. Nunca. E aí você fica sempre pulando de galho em galho e nunca nada termina. Nunca nada é concluído. Nunca você vai com nada até o fim. Não termina um curso online que você comprou, seja no Doméstica, Masterclass ou um curso de alguma outra pessoa aqui no YouTube. Você nunca termina nada. E aí uma das maneiras que eu encontrei para concluir as coisas sem ser por obrigação, tipo, você tem que terminar o seu bacharel porque você vai fazer um mestrado. Você não tem opção. Então, para aprender a concluir as coisas, né, parar de ficar lendo um monte de coisa ao mesmo tempo e terminar o livro que eu estou lendo no momento, os videogames foram essenciais. Por quê? Não sei se vocês conhecem o Matando Robôs Gigantes. É um podcast de cultura pop e lá tem um dos apresentadores que é o Beto Estrada. O Beto falou que num momento da vida dele que ele não conseguia concluir nada, num momento difícil da carreira profissional dele, os videogames ajudaram ele. Por quê? Ele pegou um jogo e falou, eu vou terminar este jogo. E a partir disso, só dele concluir esse jogo e depois vários outros, isso deu uma sensação para ele de, nossa, como é bom concluir algo. E a partir disso, ele ensinou o cérebro dele a concluir as coisas que ele começa. Começou uma coisa, termina. Os jogos foram fundamentais para ele nesse sentido. E para mim também, eu peguei essa dica dele e apliquei tanto nos videogames quanto na literatura. Então hoje, muito difícil eu largar um livro. Mesmo que eu não goste, eu vou lá e termino. Né? Isso foi outra lição também que eu aprendi com um professor, que ele falava, cara, esse livro de teoria não é muito legal, lê até o fim que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. E eu fazia isso na música e realmente aprendia muita coisa com um livro que às vezes nem era muito bom de teoria, mas eu li até o final, entendi, consegui tirar alguma coisa daquilo que serviu posteriormente no meu mestrado e etc. Então os jogos entraram num momento também de conseguir finalizar as coisas. Comecei algo, vou terminar. É por isso que também esse YouTube faz parte desse projeto. Né? O YouTube não tem uma data, né? Vou terminá-lo, mas assim, eu não quero largar esse projeto no meio. Como eu já larguei outras vezes, o YouTube eu já comecei e terminei várias vezes. Então os jogos me ensinaram isso, esse valor junto com a literatura. Primeiro que os jogos, videogame, é algo que requer um compromisso muito grande seu. Você vai pegar e vai ficar 10 horas jogando um jogo, 20 horas, 100 horas. É muito tempo para terminar um jogo, concluir uma história de um videogame. Livros, a mesma coisa. Se for um livro muito grosso, sei lá, o Brevidades. É um livro de mais de 300 páginas, com um monte de conto super legal, que tem um conto meu aqui nesse livro. É muito bom esse livro. E é um livro longo. É um compromisso seu ler todos os contos que está aqui. Vai demorar um pouquinho. Então, para esse compromisso funcionar, a gente tem que ter muito claro na nossa mente de eu preciso terminar. É um esforço muito grande nos primeiros momentos, nos primeiros jogos, nos primeiros livros. Mas depois você acostuma. E aí você não vai pegar e ler 4 livros ao mesmo tempo e não terminar nenhum, porque você comprou outro livro novo que estava na promoção, e aí você vai começar ele e não vai terminar os outros. Então isso te ajuda a concluir as coisas. Isso vai se transferir para a sua vida. Então você vai conseguir terminar as coisas que você começa, seja um curso, seja algo na sua carreira, um objetivo que você tem de concluir em um ano e você não vai largar para lá porque veio outra coisa mais interessante no meio do caminho. Então os videogames foram fundamentais na minha vida por isso. Os livros também, porque a gente vive nessa questão hoje no mundo que tem muita distração. Então tudo é muito rápido. Tudo
tem que ser 30 segundos, senão eu não quero, né? Tem até a discussão dos livros que estão ficando mais curtos, porque ninguém quer ler um livro de mais de 200 páginas, porque vai demorar muito. Então, a literatura e esse compromisso de terminar um jogo, que jogos são jogos, principalmente quem gosta de jogar jogo de RPG, é 100 horas de jogo. Então é um compromisso muito grande para terminar aquele jogo. Isso te ensina o valor das coisas serem lentas, consumir coisas num pacing diferente do que é consumido hoje em dia. Isso foi fundamental para mim, a literatura me ensinou muito, porque eu fiquei um tempo sem ler. Eu lia muito na adolescência, livros grossos e tal. Durante a faculdade eu só lia por obrigação, e aí depois eu retornei esse amor pela literatura de ler coisas por prazer. Isso foi muito importante para mim. E isso me ensinou muito a questão de imersão. Até mesmo o YouTube entra nesse ponto de consumir as coisas de modo um pouco mais lento, porque no YouTube a gente tem vídeos de 1 hora, porque teve um momento que eu passei que eu ficava muito nesses momentos de tensão, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes uma mudança muito brusca na sua vida, né? Mudar de país ou retornar para o seu país, no meu caso, por exemplo. Então teve uma época que eu estava muito viciado em TikTok, Instagram, vídeos curtos, não sei o quê. E a literatura me tirou disso, ela realmente me salvou para uma coisa mais imersiva. E o YouTube também foi fundamental nisso, porque o YouTube tem muitos vídeos. Meu esquema documentário, né, de fatos históricos ou qualquer outro assunto que você goste, de 2 horas de duração. Não estou falando dos podcasts, não. Pode ser válido, mas o podcast é muito solto. Mas quando você tem um produto que aprofunda um assunto, tem um youtuber que aprofunda no assunto, por exemplo, videogame, eu que trabalho com videogame, aí quero saber a história do chip que foi usado para fazer música no Super Nintendo. Então aí vai ter um vídeo de uma pessoa com 1 hora, 2 horas, explicando aquilo detalhe por detalhe. Isso foi muito importante para essa questão de mudar o pacing que eu estava naquele momento, de consumir as coisas de verdade e entrar de cabeça naquilo. A última coisa que eu quero mencionar é a escrita, no sentido do journaling. Não falo da escrita de ficção, escrever um livro. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, que é escreva um livro mesmo que ninguém leia. Por quê? A escrita, no sentido do journaling, do diário, ela foi muito importante para limpar a minha mente. Isso é outra coisa que os estoicos, os filósofos em geral falam muito, que é a questão do diário. Tem um momento no dia para você sentar e escrever o que aconteceu no seu dia ou tirar os pensamentos que estão na sua cabeça para você conseguir ter uma melhor análise do que está acontecendo ao seu redor, para você se entender melhor, sei lá, qualquer coisa que você queira que esteja na sua cabeça. Porque a gente pensa em muita coisa ao mesmo tempo, né? Pelo menos eu sou assim. Eu tenho camadas de pensamento, como se fosse o filme Origem, do Nolan. Eu tenho camadas de pensamento. Eu estou conversando com alguém, eu estou pensando em outra coisa, e a partir dessa outra coisa eu consigo gerar outro pensamento em cima. Então são várias camadas de pensamento. Como lidar com isso? Então, os livros, né, a escrita, o diário, me ajudou muito com isso. De sentar todo dia, em um horário específico que eu coloquei, né, parte da rotina, escrever o que eu estou pensando. Isso é um ato de desafogar a sua mente. Por isso que tem muita gente que hoje em dia já não se fala tanto assim. Eu acho que deveriam falar mais sobre o journaling. Tem muitos vídeos no YouTube das pessoas com prompts, né? Com chamadas para te ajudar, né? Alguma pergunta, algo que te ajude a você começar a fazer esse diário. Porque às vezes você está travado, então se você tem alguns prompts para você começar esse diário para funcionar para você. Ou algumas coisas, dependendo de como você está. Então os diários me ajudaram muito com a questão da ansiedade. Está com a mente muito cheia, muitos pensamentos, muita coisa, mas você precisa focar em algo. E aí eu vou lá e escrevo tudo que eu estou pensando, isso desafoga a minha mente, isso me dá espaço para focar em outras coisas mais importantes no momento. Ou até mesmo organizar o que é mais importante naquele momento. A máquina de escrever também, porque eu faço hoje, até trouxe para vocês verem aqui, essa é uma pastinha aqui desse mês. Então todo mês eu desafogo essa pasta e coloco ali com um clips. Mas aqui estão os diários, feitos na máquina de escrever também. Então eu faço tanto na mão quanto na máquina de escrever. Hoje em dia eu faço assim. Antes eu comecei com caderno, ainda uso cadernos para outras coisas. Os cadernos foram fundamentais na minha vida no sentido de ter vários caderninhos, um para anotar estudos, e aí eu posso voltar e recapitular aqueles estudos. Tem um caderno de citação, vou fazer um vídeo sobre cadernos aqui depois, a importância deles e alguns tipos diferentes que você pode ter. Tem um Commonplace Notebook que você pode usar para você ler quando você está se sentindo mal, e aí você tem algumas coisas ali que te ajudam a ficar bem consigo mesmo. Tem um caderno de citações, né, o Quote Notebook,
que é legal, que você pega e anota citações de livros, tipo Senhor dos Anéis, que tem citações maravilhosas ali, frases super inspiradoras. E aí você está num momento ruim, e aí você lê aquelas frases ali do Tolkien que vão, né, talvez te ajudar a passar por um momento mais difícil. Então os cadernos me ajudaram muito no sentido de organização. Então eu tenho um caderno para cada coisa, então eu consigo me organizar direitinho. Eu tenho um caderno para o meu journaling, né, para o meu bullet journal, para o meu diário, das coisas que eu tenho que fazer no dia. Então eu coloco as tarefas, então as tarefas não ficam na minha cabeça me atrapalhando a fazer outra coisa. Não, coloco no papel. Pronto, está salvo ali. Não preciso ficar guardando aqui na memória, me atrapalhando a fazer outra coisa. Não, tenho que fazer uma coisa para a semana que vem, já está no meu diário, já está anotado, eu não vou esquecer. Está anotadinho ali, checo aquilo todo dia. Perfeito. Então os diários me ajudaram muito na questão da organização. E claro, isso acaba refletindo na ansiedade também. Então, recapitulando as 5 coisas que me ajudaram a lidar com a ansiedade melhor e a organizar a minha vida um pouquinho melhor, foram exercício físico, quadrinhos de forma terapêutica, que talvez possa te ajudar, literatura e videogames no sentido de concluir algo que requer um compromisso muito grande do seu tempo. Você precisa terminar algo que vai levar tempo. E por último, organizar minha vida, desafogar a mente, que me ajuda a lidar com a ansiedade e organizar o meu dia a dia, os cadernos, a escrita diária, né? Máquina de escrever ou no caderno. A máquina de escrever é maravilhosa porque ela tem, quem gosta de ASMR, tem o som da máquina, né? Então também pode ser algum meio terapêutico para você também. Se você já passou por essas situações e tem algo que te ajudou a lidar com a ansiedade ou se organizar melhor, deixa aí nos comentários. Eu citei alguma coisa que também já te ajudou? Esse lance dos quadrinhos fez sentido para você? Coloca aí nos comentários, coloca várias dicas que você tem que ajudaram você para outras pessoas também poderem ler, porque vai que as minhas dicas não serviram para ela. Talvez a sua dica sirva. Então, coloca aí nos comentários para a gente discutir um pouquinho mais sobre algumas coisas que transformaram a sua vida para melhor. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Boa leitura, boa criação, bom descanso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!